Amados irmãos e amadas irmãs, primeiramente, antes de darmos sequência à conversa que foi até um determinado ponto na semana passada, peço permissão para compartilhar com vocês, e o motivo é facilmente inteligível. O vídeo será postado no YouTube e pessoas fora da Igreja de Deus terão acesso a ele. Então, mais uma vez, eu quero compartilhar com vocês e com todas as pessoas que vierem a assistir a esse vídeo a realidade essencial da palavra de Deus. Ou seja, toda pregação verdadeiramente bíblica será construída, terá de ser construída, de forma a apresentar nosso Senhor Jesus Hamashiach aos ouvintes. Porque, conforme revelado pelo Altíssimo Deus, Criador solitário de tudo o que há, desde o primeiro vocábulo das Escrituras, repetindo, desde o primeiro vocábulo das Escrituras, em hebraico, devemos ter sempre presente o ponto-chave, insofismável, indiscutível, irrevogável, de que o Mashiach não é apenas o tema central e principal das Escrituras, mas é, sobretudo, o tema e a razão de ser de toda a Escritura, porque essa é a vontade do Criador. Então, agora, continuando, recordo-me de que estávamos falando, antes de encerrarmos a Santa Convocação passada, sobre a guerra ocorrida entre Israel e os filisteus. Naquela época, nós sabemos, só repetindo, o rei israelita era o desobediente, entre outras coisas, Saul. Nós devemos, então, relembrar que foi destacado que o povo de Deus poderia ter sido completamente vencido naquela ocasião, como consequência do pecado, dos graves pecados de seu governante. Porém, o Todo-Poderoso agiu prontamente com o intuito de preservar sua nação escolhida àquela época. Como? Isso já foi dito, eu estou repetindo para nós nos posicionarmos diante da narrativa. O que fez o Criador? Inspirando, suportando, conduzindo um jovem, humilde, singelo pastor de ovelhas, para batalhar pela santidade de seu nome, que estava totalmente sendo achincalhado, para dizer o mínimo. E, vencendo a luta, garantir também a vitória de seu povo sobre o iníquo, que se mostrava ali camuflado sob a forma de exércitos e de um desafiante aparentemente imbatível. Esse desafiante não era uma pessoa comum, simplesmente um soldado bem treinado. Não, era muito mais do que isso. Um gigante, atemorizador, supostamente invencível, que durante 40 dias blasfemou incessantemente o Deus de Israel, desdenhando-o e ridicularizando-o, e ninguém fez nada. Covardia e recolhimento geral. Bom, nesse episódio, ressaltei, então, que o Altíssimo Deus nos ensina, por intermédio de Davi, que só um coração realmente modesto e puro pode ser completamente submisso à escolha de Deus. E isso não estava existindo no seio daquele povo. Por que afirmo isso? Ou por que afirmei isso? Porque Davi, eu vou usar no presente, mas ele era um homem adorador verdadeiro e dotado daquela inclinação pessoal para a qual nosso Deus nos convoca. Frisei também, na conversa anterior,
que mesmo em um cenário de regência e predomínio do pecado, que era a realidade daquele povo, o sempiterno Iá sinaliza o seu perfeito plano de redenção. Ele tem esse compromisso inalienável, que é uma garantia. Esse plano sempre existiu em sua onisciência. E assim, ele aciona, com relação a Israel, a tipificação do futuro redentor, único, suficiente e definitivo de toda a humanidade. Nosso Senhor Jesus Hamashia. Continuando, então, nós estávamos falando no primeiro livro de Samuel. No primeiro livro de Samuel 17, versos 31 a 40, Samuel fala que o filho de Jessé, Ishai, não queria vestir a armadura do rei e foi buscar 5 pedras do rio para matar um único gigante. Aqui seria interessante a gente abrir um pequeno parênteses e questionar por que Davi não pegou uma única pedra? Ele não confiava no seu disparo? Ele não era perito em arremesso de pedras com sua funda? Muitos alegam, muitos ditos estudiosos da Bíblia, alegam que Davi estava, sim, ali, pronto para matar somente a Golias. Mas esse gigante teria outros 4 irmãos que muito provavelmente, quase certamente, estariam ali no acampamento filisteu. Ou seja, na realidade, Davi teria ido determinado a matar 5 gigantes. Mas, de fato, ele ganhou a batalha eliminando somente um e, por isso, não precisou usar as outras pedras. Será que foi mesmo isso? Será que a Bíblia nos revela algo a respeito dessas pedras? Bom, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 20, é dito que Golias tinha, sim, um irmão chamado Lami. Está escrito que mais tarde ocorreu outra guerra contra os filisteus, mais tarde, né? Não naquele momento. E Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o gigante, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão, ou seja, gigantesca. De acordo com o segundo livro de Samuel, capítulo 21, Davi e seus homens derrotaram com sucesso 5 gigantes filisteus. Agora, eu gostaria de pedir a vocês muita atenção, porque aqui nós temos uma mensagem maravilhosa do Criador implícita. O nome do primeiro gigante, Golias, vem da palavra em hebraico galut, que significa exílio. O nome do segundo era Isbi-Benob, que significa habitante da montanha. O terceiro era Saf, que significa borda, limiar, limite. O quarto, Lami, irmão de Golias, significa guerreiro. O quinto não tem seu nome declinado nas escrituras, mas é dito que ele procede da cidade de Gat, que significa lagar, aquele lugar onde as uvas são maceradas, espremidas. Então, amados irmãos e amadas irmãs, de uma maneira, no mínimo, fascinante, tenho até dificuldade para escolher uma palavra, os significados desses 5 nomes hebraicos abarcam a história pessoal de Davi. Vamos analisar com calma essa simbologia contida
na expressividade das palavras em hebraico. Comecemos do começo. No início de sua trajetória, Davi estava no exílio, forçado a fugir de Saul. Por fim, Davi assumiu o trono. Então, vocês veem que já apareceu o primeiro nome aí. Golias significa exílio. Ele assumiu o trono, mudou a capital para Jerusalém, tornando-se, então, habitante da montanha conhecida como Sião. Em seguida, ele o tabernáculo, além de cujo limiar a arca foi depositada, a arca da aliança. Na segunda metade de sua vida, Davi era um valoroso guerreiro e enfrentou uma rebelião implacável, ou pelo menos intensa, por parte de seu próprio filho, Absalão, durante a qual ele, Davi, foi pressionado até os limites. Então, o que a princípio parece uma lista insignificante sem importância, de 5 gigantes específicos, está revelado um resumo intrigante da vida de Davi, sua evolução, desde a condição de pastor até tornar-se o maior rei de Israel. Uma outra interpretação que nós podemos também encontrar a respeito das 5 pedras é que Davi supostamente as teria apanhado porque constituem um símbolo de 5 virtudes, as 5 virtudes necessárias para superar desafios. Isso é uma maneira de entendimento. Quais são essas 5 virtudes? Representadas pelas pedras: fé, coragem, determinação, habilidade e confiança. Tudo isso Davi demonstrou naquele combate, aparentemente desproporcional. De qualquer modo, saindo agora do parêntese que foi aberto, o que conta nessa história não era a aparência física ou a experiência de cada um deles. Davi de um lado, Golias do outro. Mas, sim, onde o coração de cada um estava. Enquanto Golias invocava seus demônios, chamados com 200.000 aspas de deuses, Davi estava concentrado no único Deus vivo e verdadeiro. E o que vimos, então? Antes do confronto, Golias era reverenciado e sua vitória estava garantida, na opinião de todos, provavelmente até dos próprios israelitas, que já se consideravam, no fundo, vencidos. Em contrapartida, Davi foi tratado com desprezo por muitos ali. Mas, no final, nós sabemos que tanto Golias quanto muitos filisteus foram entregues mortos nas mãos de Davi e dos israelitas. Portanto, a diferença não está em nossa aparência ou em nossa experiência pessoal, mas em quem estamos e no nome de quem vivemos e por quem lutamos. Antes de avançarmos, ocorre-me abordar 3 lições imediatas. E há muitas lições aqui, como nós vamos ver. Mas, de imediato, eu gostaria de abordar 3 lições que essa luta entre Davi e Golias nos traz. Sabemos que os israelitas estavam com grandes problemas. Os exércitos dos filisteus estavam ali reunidos, já prontos para a batalha, que provavelmente seria a batalha final. Certa manhã,
Agora, estamos contando um pouco da história. Um gigante guerreiro, chamado Golias, começou a provocar os israelitas e desafiou-os a lutar contra ele. Quando os israelitas ouviram os gritos de Golias, está registrado lá no primeiro livro de Samuel, que se espantaram e ficaram extremamente temerosos. Não é de admirar-se. Afinal de contas, Golias era enorme. A Bíblia diz que ele media quase 3 metros de altura. Descomunal isso aí. Usava um grande capacete de bronze, uma armadura pesada, um enorme escudo, uma lança e uma espada. Isso tudo está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. E durante 40 dias, Golias repetiu esse desafio para que os israelitas lutassem contra ele. Mas ninguém teve, claro, coragem de enfrentá-lo. Até que uma criança, praticamente, chamada Davi, apareceu. Davi, como nós sabemos, chegou ao acampamento dos israelitas para entregar suprimentos, que era isso que ele estava fazendo lá, amando do seu pai, quando ouviu os gritos de Golias. Ficou surpreso ao ver os soldados, os guerreiros, teoricamente preparados para a luta, fugirem aterrorizados. Quando ficou claro que todos tinham medo de lutar, o que fez Davi? Voluntariou-se para enfrentar aquele gigante. Foi dito a Davi que não havia como ele derrotar Golias. Mas Davi sabia algo que outros ou não sabiam ou não queriam saber, ou a covardia estava tão instalada que não conseguiam sequer fazer uma avaliação correta. Davi sabia que sua força não vinha de si, do seu corpinho mirrado, mas de seu Deus. Em nossa vida, nós enfrentamos muitos Golias também. E esses Golias que enfrentamos podem apresentar-se de diferentes maneiras, sob a forma de várias provações, desafios, tentações. E agora eu quero passar para vocês, como rodeei um pouquinho aqui para chegar lá, 3 verdades que Davi sabia e que o ajudariam a derrotar aquele inimigo gigantesco. Verdade número 1: o Altíssimo Deus está e estará conosco. Quando todos disseram a Davi que ele não podia ter sucesso naquela luta, ele respondeu que já havia lutado com leão e com urso para salvar as ovelhas de seu pai. E com convicção, Davi declarou, está lá no primeiro livro de Samuel, 17:37. Iá livrou-me da mão do leão e do urso. Ele livrar-me-á da mão desse filisteu. Ele nem se dignou a citar o nome do adversário, desse filisteu. Davi sabia que Iá estaria e estava com ele. Então, se ele, Iá, estiver conosco, e ele sempre estará, pelo seu ilimitado e incondicional amor que tem por nós, tudo vai depender de nós, também podemos enfrentar todos os Golias que se apresentarem no nosso caminho com absoluta confiança. Segunda verdade: a fé em Deus traz coragem. Davi foi a um riacho próximo e encontrou lá 5 pedras lisas. Colocou lá todas elas no seu alforje,
pegou a sua funda, sua tiradeira e foi ao encontro do inimigo. Quando Golias viu aquela figura mirrada, esquálida, zombou da sua idade e do seu porte, afinal de contas, era praticamente um menino, amaldiçoou e ameaçou, esbravejou, deve ter agido como um gorila ali sapateando. Davi, porém, não ficou impressionado, não teve medo e disse o quê? Está lá no primeiro livro de Samuel, 17:45. Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome de Iá dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Há ocasiões, amados irmãos e amadas irmãs, em que todos nós e todas nós devemos fazer frente aos que zombam de nós e nos injuriam, nos ameaçam ou procuram atemorizar-nos. Talvez tenhamos de enfrentar algumas forças terrenas tão ou mais poderosas do que Golias. Quando isso acontecer, podemos e devemos imitar a coragem de Davi, que foi poderoso não por si, mas porque tinha fé e se lançou a uma causa justa em nome de Iá dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo o que há. Então, lembremos-nos sempre disso. A fé sempre nos ajudará a enfrentar tudo quanto é tipo de Golias que se nos apresentarem. E nós sempre teremos, em vez de temor, coragem. Terceira verdade que nós depreendemos dessa história. Com Deus, podemos fazer o impossível. Vocês já sabem o que aconteceu em seguida no desenrolar dessa narrativa. Davi tirou uma única pedra de seu alforje, colocou em sua funda, arremessou e atingiu a testa daquele gigante. O gigante caiu fragorosamente. Quando os filisteus viram seu campeão ser derrotado, fugiram em debandada, na tentativa de salvar a vida. Antes da luta, a maioria das pessoas, tanto do lado dos filisteus, é claro, a unanimidade lá, quanto do lado de Israel, teria dito que Davi não tinha nenhuma chance de vitória. Mas Davi mostrou que para Deus nada é, nunca foi, nem será impossível. Lucas registrou isso no seu capítulo 1. Com a ajuda de Deus, vocês, nós, podemos permanecer firmes, com fé, e seremos sempre pessoas vitoriosas. É possível também, por isso que eu falei que há muitas lições aqui, identificar nessa história algumas atitudes vencedoras. Eu não vou enumerar muitas, não. Vou falar para vocês aqui apenas de 10 delas, senão nós vamos ficar aqui até altas horas do sábado. Para começo de conversa, peço-lhes que notem que uma das diferenças, talvez a mais importante, entre uma pessoa genuinamente crente e vencedora e outra não vencedora é a atitude. Assim, vamos agora fazer um passeio aqui por essa história, visualizando 10 atitudes que vale a pena conferirmos.
Atitude número 1, a relevância da percepção. O que quero dizer com isso? Muitos desafios surgem e surgirão diariamente diante de nós. Mas não se trata de algo exclusivo. Todas as pessoas em todo o mundo, sem exceção, são desafiadas da mesma forma. Não somos apenas nós. A grande questão que nos intriga é a seguinte: por que algumas pessoas conseguem vencer e outras não? A história de Davi e Golias dá-nos a resposta. Golias já desafiava o exército de Israel por 40 dias. Mas todos tinham medo dele. Ninguém sequer imaginava uma forma de vencê-lo. No entanto, quando Davi ouviu aquela aberrante afronta de Golias, seu comportamento foi diferente. Sua atitude foi enfrentar o desafio. No primeiro livro de Samuel, ainda no capítulo 17, lá nos versos 23 e 24, está consignado: a atitude de Davi foi acabar com o gigante. Nesse momento, pergunto a cada pessoa aqui presente, ou que poderá assistir a essa preleção: como é você? Quem é você quando lida com os desafios que surgem à sua frente? Comporta-se como os homens de Saul ou age como Davi? Afirmo a vocês, com toda a convicção, que nossa resposta a essas perguntas determinará se venceremos ou não. Pelo menos, nossa atitude deve ser diferente do que fazem os incrédulos. Quando ouviu o desafio que afrontava de maneira absolutamente inaceitável o Altíssimo Deus, Davi creu que podia vencê-lo. Segunda atitude: vivenciar a oportunidade. A história de Davi e Golias é um maravilhoso exemplo de como devemos aproveitar as oportunidades que o Altíssimo Deus coloca diante de nós. Davi sabia que podia enfrentar aquele gigante e quis saber qual recompensa seria dada ao vencedor. Ao ouvir, então, o relato dos soldados, Davi ficou ainda mais empolgado e ficou ainda mais convicto de que realmente lutaria contra aquele gigante. Por favor, permitam-me aqui um breve desabafo. É impressionante, é duro dizer isso, mas preciso falar, como no meio do povo de Deus, do povo verdadeiro de Deus, há pessoas sem perspectiva, sem desejo de crescimento e vitória. Muitas pessoas chegam até a construir a doutrina da miséria, distorcendo os ensinos do Senhor Jesus para justificar seu estilo de vida miserável. Quem age assim ignora o fato de que o Altíssimo Deus coloca muitos desafios diante de nós, maiores que a nossa capacidade, sim, muitas vezes, mas para dar-nos a oportunidade de ver o seu poder manifestar-se em nossa vida, se nós crermos nisso. Agora, vocês me perguntam, o que isso tem a ver com a nossa conversa? Bom, vamos ver se consigo expressar-me com clareza. Golias foi a promoção de Davi, aquilo que o catapultou, o tirou daquela situação inicial de praticamente
ostracismo, desconhecimento, pastoreando ovelhas, levando suprimentos. Por quê? Ele soube aproveitá-la. Caso ele tivesse agido como os outros soldados de Saul, será que aconteceria o quê? Eu apresento para vocês uma hipótese. Outra pessoa teria sido levantada por Deus e desfrutaria dos benefícios. Deus não iria permitir o extermínio do seu povo e não iria tolerar aquela afronta indecorosa, indigna, iníqua contra a sua santidade. Então, precisamos pedir a Deus, pelo menos penso assim, a sensibilidade necessária para perceber as oportunidades magníficas que ele prepara para nós. Isto é, aquelas situações que vão mudar nossa vida para sempre, desde que confiemos completamente nele e sigamos em frente. Terceira atitude: sufocar as negativas. Pergunto a vocês: quantas vezes já terão ouvido essa frase? Falando por mim, eu confesso que ouvi diversas vezes. Do que estou falando? Numerosas pessoas, especialmente as mais próximas de nós, na maioria das vezes, dizendo-nos que jamais sairemos do lugar ou situação em que estamos para algo melhor. Como podemos classificar esse tipo de frase? No mínimo, uma grande mentira do diabo. Mas prossigamos com a narrativa. Isso vai ficar claro. Ao perceber que Davi estava disposto a enfrentar Golias, como agiram seus irmãos? Começaram a hostilizá-lo, usando palavras de menosprezo e julgamento, tentando desanimá-lo. E eu estou usando o verbo tentar aqui, porque isso é do demônio. Tentando desanimar Davi e anular sua confiança em Deus. Isso está registrado lá no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, versos 28 e 29. Qual foi o resultado dessas torpes tentações? Davi não cedeu. Essa narrativa deve ser para nós, no mínimo, uma inspiração sobre como devemos lidar com as vozes contrárias que se erguem em oposição a nós. Vocês, talvez até com certeza, ou muito provavelmente, conhecem, eu conheço, muitas pessoas que desanimam facilmente, sentindo fraqueza, insegurança, e começam a justificar-se, dizendo que ninguém as apoia. Por isso, se encolhem assim. Com o futuro rei de Israel, Davi, as coisas passaram-se de modo diferente. Sua fé sólida, inabalável, dava-lhe a certeza que todos nós e todas nós deveríamos ter sempre, que o Altíssimo Deus era, é e será seu maior apoio. E por isso não desanimou. Muito pelo contrário, animou-se com a certeza da vitória. Da mesma forma, vocês e eu só precisamos de uma coisa para fazermos coisas extraordinárias em nome de nosso Senhor Jesus. Do apoio dele. Se ele abençoar, podemos ir em frente. A vitória está assegurada. Atitude número 4. A importância da motivação. Vamos ler aqui o que Davi disse a Saul no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 32. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Eu, Davi, teu servo, irei e lutarei contra ele. Nessa fala,
nós detectamos que Davi demonstrou personalidade firme. E vejam só, ele passou tranquilidade ao chefe, ao rei, ao comandante supremo do exército. Na prática, o que Davi estava dizendo era: a aflição de vocês acabou. Eu vou lá, lutarei e vencerei, porque Deus está comigo. Aqui ele nos ensina que nossa atitude e nosso comportamento são fundamentais para o agir de Deus. Sugiro que confiram os ensinamentos de nosso Senhor Jesus em Mateus 9, 29, Mateus 15, 28, Mateus 21, 21, talvez haja outras passagens também. Dentre todas as coisas, estamos analisando a história envolvendo Davi e Golias, mostra-nos como uma fé sincera e uma motivação conforme o coração de Deus. Não é uma motivação qualquer. Ativam a manifestação do sobrenatural e determinam o final previsto pela pessoa que crê firmemente. Atitude 5. A essencialidade do relacionamento com Deus. De onde vinha a confiança de Davi? Havia uma causa significativa. Recordemos, ao longo de sua vida, ele havia desenvolvido um relacionamento sincero com Deus e, em muitos lugares e ocasiões, viveu experiências que fortaleceram sua fé e sua dependência do sempiterno Iá. Primeiro livro de Samuel 17, 33 a 36. Suponho que vocês já tenham ouvido falar muito sobre o fato de Deus agir ou não agir em nossa vida. Muito bem. As experiências que Davi teve com o Altíssimo Deus, enquanto servia a seu pai e a seus irmãos, fortaleceram sua fé para derrubar aquele gigante e enfrentar muitos outros desafios em sua trajetória. Assim como aconteceu com Davi, antes de derrubar o grandão, nós precisamos matar os leões e os ursos que atacam o nosso quintal. Por quê? Se não tivermos experiências cotidianas com Deus, como iremos enfrentar os poderosos gigantes estrangeiros? Muita gente comporta-se dessa forma, com precipitação, querendo começar logo com algo muito grande, imponente. Conosco, na Igreja de Deus, deve ser diferente. Nós precisamos começar com pequenos milagres para progressivamente adquirirmos capacitação para os grandes embates, que certamente virão a partir do momento que Deus nos reconhecer como tendo a preparação adequada. Atitude 6. A primazia da confiança em Deus. Faço uma outra pergunta. Quem de vocês, eu já ouvi, já ouviu alguém dizer mais ou menos assim: logo que me converti, tinha imenso desejo de servir ao Senhor Jesus. Agora, com o passar do tempo, essa motivação passou, esfriou. Minha mãe diria a nós nesse momento que esse tipo de frase é uma desculpa esfarrapada. Mas, continuemos. As experiências iniciais de Davi construíram os fundamentos necessários para aquele momento decisivo em sua vida. Não foi do nada que ele enfrentou um gigante daquela imponência. Portanto, não esperem
que Deus promova vocês antes de amadurecerem. Isso não vai acontecer. Acumulem experiências e guardem-nas bem protegidas. Onde? No registro da fé de vocês. Quando os desafios surgirem, e vocês, vou até me incluir aqui, e nós recorrermos ao passado, perceberemos que o Deus que agiu antes nas pequenas coisas, age depois nas grandes. Foi isso que Davi fez. Essa esplendorosa história ensina-nos que a experiência de fé do passado deve ser guardada, e se for mais de uma, devem ser guardadas em um lugar muito especial, muito reservado do nosso coração. As orações de fé, os jejuns, as vigílias, cada um desses elementos e suas respostas devem fazer parte de nossa memória. Pois, quando se tornar necessário, conseguiremos trazer tudo isso à tona. Atitude 7. Usar os recursos dados por Deus. Não vamos inventar. Não vamos achar que nós temos o coelho na cartola que nos permite alcançar a vitória. Vocês talvez já tenham passado pela seguinte situação. Precisando de ajuda, buscam suporte junto a alguém. E, a princípio, ninguém se apresenta para ajudar vocês. Quando, finalmente, pessoas resolvem dar-lhes apoio, na maioria das vezes, elas querem que vocês sigam ou adotem o plano delas, não de vocês. Resumindo, vocês estão precisando de apoio. Primeiro, as pessoas não acreditam em vocês. Quando resolvem concordar em ajudar vocês, querem que vocês mudem seu planejamento e adotem o delas. Aonde quero chegar? Foi o que Saul fez com Davi. Depois de muito relutar, o rei queria que Davi lutasse conforme ele, Saul, achava que devesse. O rei finalmente concordou, mas antes da luta, ele interferiu no plano de Davi. O plano já estava todo montado no coração e na mente de Davi. E deu, no início, como interferência, ele deu ao jovem pastor uma pesada armadura real. E isso foi um seríssimo problema, porque Davi não era guerreiro, ele era pastor, e jamais conseguiria lidar com aquele equipamento, talvez nem conseguisse suportar adequadamente aquele peso ali, não teria mobilidade, e a derrota seria certa. E quanto mais lutar com o inimigo daquele porte. Então, se tivesse usado a estratégia que estava sendo impelida por Saul naquele combate, Davi teria sido trucidado, com certeza, mas o que ele fez? Tirou a armadura do rei, e isso exigiu tremenda personalidade. Por quê? Davi estava rejeitando não a sugestão de uma pessoa qualquer, mas da maior autoridade de Israel. E ele fez exatamente aquilo com o qual estava acostumado. O que estou querendo dizer com isso? Não precisamos mudar tudo em nossa vida para atingir o próximo nível daquilo que o Altíssimo Deus tem preparado para nós. Se precisarmos seguir a direção de Deus, vamos fazer do jeito que a gente tem o costume de fazer. Então, ao enfrentar Golias, Davi ensina-nos que não devemos remodelar ou desfazer tudo. Pelo contrário, devemos reconhecer que há um grande poder na simplicidade e na consistência. Quando, muito importante isso, quando fundamentadas no relacionamento com Deus. Deus é o diferencial aqui. Atitude 8.
a relevância da visão espiritual. Já vimos que Davi tinha uma percepção extremamente diferenciada das coisas. Ele não era uma pessoa comum de jeito nenhum. Enquanto todos tinham medo, ele, por outro lado, indignava-se diante daquela afronta inaceitável ao seu Deus, ao Altíssimo Deus. Quando todos tremiam, se acovardavam, ele vislumbrava uma oportunidade de vitória. Por que isso aconteceu? Esse posicionamento de Davi resultava de sua apurada visão espiritual, ao passo que os incrédulos soldados de Israel não enxergavam nem metros à sua frente, quanto mais longe. Davi, por outro lado, tinha uma visão espiritual. Por exemplo, enquanto aquele gigante o amaldiçoava, citando, amparando-se em seus demônios de madeira e barro, Davi respondia-lhe profeticamente, declarando o que irá acontecer ao gigante. Não porque Davi tivesse algum mérito, alguma capacidade extraordinária, mas por causa do poder de Deus. Antes de iniciar o combate, Davi já sabia que venceria, em razão de todos os fatores mencionados anteriormente. E ele fez questão de declarar pela fé, no momento certo, qual seria o final daquele blasfemo gigantesco. Nesse relato, amados irmãos e amadas irmãs, nós aprendemos também que nossa visão não pode ser limitada àquilo que é meramente palpável, perceptível, tangível. Precisamos ter uma aprimorada sensibilidade espiritual, ou pelo menos precisamos buscar aprimorá-la, a fim de que, ao lidar com grandes desafios, tenhamos capacidade de enxergar o que há do outro lado. Atitude 9. A eficácia da simplicidade. O que pensam sobre o estilo de vida de numerosas pessoas crentes de hoje? O que vocês pensam? Não lhes parece que está muito complicado, diferente da simplicidade pregada e praticada pelo Senhor Jesus? Como nosso divino mestre ensinava? De modo singelo, puro, prático, cheio de resultados visíveis, direto ao ponto. Conseguem detectar, vocês, nas atitudes atuais, características parecidas com o sistema legalista dos fariseus? Cheio de detalhes, minuciosos, emaranhados, pesados, que distanciavam as pessoas de Deus, em vez de aproximá-las dele. Vimos que Davi precisou lidar com isso. E como agiu? Rejeitando a complicada armadura de Saul. Ato simples não é sinônimo de vulgar, e na maioria das vezes tem eficácia. Vejam que maravilhoso ensinamento de Deus. O jovem, futuro rei de Israel, ainda quase criança, enfrentou o maior desafio de sua vida até aquele momento, usando roupas e ferramentas do seu trabalho diário. Ele não representou um papel teatral. Ele não mudou de voz, ele não fez nada diferente do que habitualmente fazia. Ele manteve sua postura cotidiana. Atenção, isso é muito importante. Não posso esquecer de falar. É cada vez maior o número de pessoas que tendem a desprezar as ferramentas comuns do seu dia a dia, porque se deixam levar. Isso, é claro, não vale para a Igreja de Deus, evidentemente, pelo que é pregado como estereótipo válido na maioria das denominações do sistema religioso. Davi demonstra para nós
que uma simples atiradeira e uma pequena pedra podem mudar o rumo e a história de uma nação. Se e quando quem as está utilizando é um servo comprometido de Deus. Cuidado, pois. Encorajemo-nos a prestar atenção às pequenas coisas que utilizamos diariamente, porque elas podem ser um poderoso canal de transformação em nossa vida. Vou perguntar nesse momento ao amantíssimo irmão Marcelo como anda o tempo. Alguém poderia... Irmão Eduardo? Sim. Muito obrigado, amantíssimo. Faltam 10 minutos. Muito obrigado. Eu estava suspeitando que a coisa estava ficando meio longa. Mas nós já estamos aqui na 10ª atitude. A repercussão da vitória, tida, a princípio, como improvável de Davi, ao derrotar aquele descomunal inimigo, Davi mostrou ao povo de Israel que era possível voltar a vencer com a ajuda de Deus. E o que estava acontecendo com o exército de Israel naquele tempo? Desde que o Altíssimo Deus rejeitou Saul, todas as campanhas militares resultaram em fracasso. Os filisteus assolavam a nação, espoliavam Israel, inclusive, e isso era terrível, buscando e tendo relativo sucesso, minar a confiança do povo no Altíssimo Deus. Atitude de Davi. E, na sequência, sua vitória mudou a sua vida e a de seu povo. Isso é sempre possível, desde que confiemos mais no Altíssimo Deus e nos posicionemos como pessoas intercessoras e guerreiras na batalha. E agindo assim, de maneira ativa, certamente, viveremos um futuro melhor e desfrutaremos do melhor de Deus para a nossa vida. A vitória, a princípio, como já falei, improvável, de Davi sobre aquele monstro, mostra-nos que tudo é possível à pessoa que crê genuinamente. Então, se formos capazes de desenvolver um relacionamento saudável com o Altíssimo Deus, no lugar comum da nossa vida, coisas grandiosas serão derramadas sobre nós no futuro. O cotidiano daquele menino, adolescente pastor, não o diferenciava de um israelita comum, em termos de tarefas, obrigações diárias. Porém, foi exatamente ali, nesse lugar simples e comum, que o Altíssimo Deus o capacitou para realizar o extraordinário. Então, amados irmãos e amadas irmãs, no nome santo de nosso Senhor Jesus Hamashia, neste momento, rogo ao sempiterno Iá que possa encontrar em nós tão alta disposição e devoção sincera como a de Davi, e que sejamos pessoas impactadas por seu cuidado, por seu amor na realização de sua vontade e na busca da revelação de sua glória. Vocês devem ter notado que não falei amém. Então surge uma pergunta. Terminamos? Na verdade, amados irmãos e amadas irmãs, estamos prontos e prontas para efetivamente começar. Como o tempo se esgotou, na próxima Santa Convocação, prosseguiremos. Agora digo amém. Amém.